E se Pokémon Emerald fosse lançado lá na época do Nintendo DS? A hack room do vídeo de hoje é basicamente essa. Porém, e se a gente fizesse um monocolor somente com Pokémons verdes nesse jogo? As regras basicamente são que eu só vou poder usar Pokémons verdes em batalhas, exceto pra HMs, mas aí obviamente vai ser fora de batalha. Eu também não vou estar podendo utilizar itens durante as batalhas, apenas itens seguráveis, né? Bom, agora que todo mundo já tá sabendo das regras, vamos lá. Bom, eu obviamente comecei com o Trickle, por ele ser o único inicial verde dessa geração, e o Zigzagoon ali no início do jogo caiu bem fácil, 3 pounds foi o suficiente pra derrotar ele. Daí a gente já foi lá direto enfrentar a May, né? Ela começou com o Torchic dela, eu dei 1 pound, depois eu dei um Lair pra diminuir a defesa, e mais 2 pounds e derrubamos o Torchic. Daí no caminho pra próxima cidade eu capturei um Lowted, eu só não esperei que ele fosse tão ruim, né? E na floresta antes da cidade do primeiro ginásio eu também capturei um Churmish, Pokémon que eu gosto bastante particularmente por causa da série do Chapula. Quem sabe, sabe. Daí a gente já foi lá direto enfrentar a Roxane. Ela começou com o Geodude e eu com o Churmish. A gente deixou o Geodude dela no amarelo com o Absorb, só que ela se curou. Porém, com mais um Absorb crítico, a gente derrubou o primeiro Geodude dela. Daí veio o segundo Geodude, que a gente com o Absorb também deixou no amarelo. Ele se curou. E mais os Absorbs foram o suficiente pra derrotar ele também. Daí ela tacou o Nosepass e eu resolvi tacar o Trickle em cima. Só que mesmo com a gente dando 2 Absorbs, ele conseguiu tancar e derrubar o Trickle com um Rock Tomb crítico, né? Daí eu resolvi tacar o Churmish, né? Só que pra garantir a batalha eu resolvi tacar um Lit City nele. E com o combo de Absorb mais Lit City, a gente meio que curou todo o dano que a gente tomava. Assim a gente solando o Nosepass e ganhando a primeira insígnia. Saindo da cidade, a gente foi batalhar com a May, né? Ela começou com o Lowted, que eu acabei solando ele com 4 Kick Attacks do Trickle. Inclusive a gente aprendeu o Pursuit nessa batalha com o Trickle. Daí em sequência ela atacou o Torchic dela e eu consegui acertar um Stun Spore com o Lowted. Porém, mesmo com vários Unstonish que eu dei nela, a gente não conseguiu tirar nada e ela derrubou a gente com o Ember. Daí em sequência eu ataquei o nosso Churmish e eu fiz a mesma estratégia de dar um Lit City pra garantir. A gente ainda deu a sorte do Torchic ficar paralisado, só que mesmo assim ele conseguiu derrubar o nosso Churmish. Nisso sobrou só o Trickle, só que com o dano do Lit City somado a um Quick Attack, a gente conseguiu derrubar o Torchic e ganhar pra cima da May. E por sinal, o Trickle evoluiu nessa batalha, né, por ele ter alcançado o nível 16, e ele também aprendeu o Fur Cutter, que eu resolvi colocar no lugar do Pound. A gente já foi direto em busca da próxima insígnia, e fazendo a limpa no ginásio, o nosso Lowted acabou evoluindo pra Lombre, pena que ele não deixou de ser um inútil. E depois de fazer a limpa nos treinadores, eu resolvi já enfrentar o Brawly. Ele começou com o Machop dele e eu comecei com o Lombre. Eu tentei até solar ele com o Lombre, só que ele dava muito dano na gente. Eu resolvi trocar pro Grovyle e eu comecei a flodar vários Absorb. Foi bem difícil e bem sofrido, porém com o dano do Absorb e a nossa cura, a gente conseguiu derrubar o Machop. Em sequência ele tacou o Meditite e eu taquei o Lombre em cima. Eu aproveitei que o Meditite não atacou a gente, ele só ficou dando Focus Energy. E mesmo com ele curando várias vezes, a gente conseguiu derrubar ele no Astonish do Lombre. Em sequência veio uma Kurita, eu resolvi manter o Lombre, né? Eu até tentei me curar em cima dele com o Absorb, mas ele deu um Vital Throw que derrubou a gente. Eu troquei pro Churmish, daí eu tentei paralisar ele com o Stun Spore, a gente tomou um Vital Throw e eu acabei conseguindo paralisar ele. Aí sobrou só o Grovyle sem vida que também caiu um Vital Throw. E a gente perdeu muitas e muitas vezes nesse ginásio. Até a hora que eu tiltei, eu resolvi treinar com os treinadores da cidade e os treinadores de Slateport também. Daí voltando lá, o Brawly começou com o Machop e a gente deu a sorte de conseguir um Swift crítico no Nature Power do Lombre, derrubando o Machop sem muitos problemas. Em sequência veio o Meditite, que eu basicamente usei ele como uma hiper poção. Eu aproveitei que ele tava dando só Focus Energy e se curando, daí eu enchi o HP do Lombre em cima dele, tá ligado? Depois eu derrubei ele no Astonish, sem muitos problemas também. Em sequência veio uma Kurita, e eu fui flodando o Swift do Nature Powder do Lombre em cima dele, até a hora que a gente arrancou um crítico, deixando uma Kurita no vermelho. Em sequência a gente tacou o Churmish, e eu dei um Lit City ali pra tá garantindo a batalha, né? Só que a gente em sequência caiu pro Vital Throw de uma Kurita. Daí em sequência eu taquei o Grovyle, que com o dano do Absorb crítico, somado ao Lit City ali do nosso Churmish, a gente conseguiu derrubar uma Kurita finalmente. Daí a gente foi batalhar com a May antes do próximo ginásio, só que a gente tomou uma surra pro Combusken. Meu Deus, eu não aguento mais apanhar, velho. Daí a gente foi batalhar com ela de novo. Eu comecei com o Lombre, só que a gente já tomou um Wing Attack de cara que arrancou muito dano nosso. Ela deixou a gente confuso, só que com uma sequência de Unstonish a gente acabou deixando o Wingu muito miado. Daí em sequência eu ataquei o Churmish e com o Mega Drain só a gente conseguiu derrubar o Wingu dela. Daí ela em sequência atacou o Combusken, que acabou deixando a gente com 21 de vida só e deixando o Churmish burned. Só que eu consegui dar um Lit City e deixar o Combusken paralisado. Daí mesmo com o Churmish caindo, eu taquei o Grovyle, que com um dano de 3 Kick Attack somado ao Lit City acabou derrubando o Combusken dela. Daí ela atacou o Lombre, que era o último Pokémon dela, e nessa hora não tava passando nem Wi-Fi, mas com 4 Kick Attacks a gente conseguiu derrubar ela mesmo estando paralisado. Daí antes de enfrentar o próximo ginásio, eu resolvi estar evoluindo o Churmish, ele evoluiu pra Umbrelloon e acabou prendendo o Mach Punch aí também, né? Daí a gente já foi lá enfrentar o Watson, ele começou com o Voltorb dele, e a gente com 4 Absorbs do Grovyle conseguimos deixar o Voltorb no vermelho, só que ele acabou se explodindo, derrubando o Grovyle junto. Daí eu taquei o Breloom em cima do Electrike, e a gente só precisou dar ali 3 bulk up, enquanto a Electrike também se bufava. E a gente saiu distribuindo vários Mach Punch no time do Watson,
fazendo assim a gente derrotar ele e ganhar a insígnia, né? Daí a gente foi enfrentar o Maxi lá, né? E eu me buffei várias vezes com o Bulk-Up, só que o Mightyena simplesmente deu um Horn, a gente tirou a gente de campo, mudando pro Pikachu. Daí ele derrubou o Pikachu, eu voltei com o Umbrellon, ele trocou de novo pro Lombre usando o Roar. E eu miei ele bastante com o Rock Smash do Lombre, inclusive abaixando a defesa dele. Daí eu voltei pro Brellon, dei 2 Bulk-Ups e derrubei o Mightyena só com um Mach Punch. Em sequência veio o Camerupt, que eu também dei um Mach Punch, porém ele não caiu e derrubou a gente no Ember. Daí eu troquei pro Grovyle, que acabou derrubando o Camerupt em mais 2 Leaf Blades, mesmo com ele se curando. E em sequência veio o Zubat dele, que a gente deu um Leaf Blade e por sorte critamos o Kick Ataque e derrotamos. Fomos enfrentar a Flannery e depois de perder umas boas vezes aí, a gente deu a sorte de começar uma batalha dando um Mega Drain nela e ela errando o Overhit. Daí a gente se buffou várias vezes com o Bulk-Up, até a hora que ela deu um Overhit na gente que por muito pouco não derrubou. E, bom, depois disso foi só sair distribuindo o Mach Punch no time dela todo, porque a gente tava extremamente buffado, né? Fazendo com que a gente derrotasse a Flannery e conseguisse a próxima insígnia. Depois de enfrentar a Flannery, a gente foi lá no deserto e capturou um Natu pro time. E em sequência, eu já fui enfrentar o Norman. Eu comecei com o Breloom e ele com o Spinda. E mesmo o Spinda deixando a gente confuso, eu consegui upar 2 Bulk-Up e ficar no vermelho de vida. Só que aí eu derrubei o Spinda, o Vigoroth e o Linoone com só um Mach Punch. Em sequência veio o Slaking, que incrivelmente conseguiu tancar o Mach Punch. Só que eu mandei o Lombre em sequência e fui miando ele com o Rock Smash até a hora que ele derrubou a gente e se curou. Aí eu mandei o Grovyle em cima dele e fui dando vários Leaf Blades até a hora que ele se curou de novo. Só que com um pouquinho de dificuldade a gente conseguiu derrubar o Slaking. Daí eu fiz um grind no time explorando lugares que eu nem sabia que tinham no jogo. E eu aproveitei que ficou de dia, voltei no deserto e capturei um Trapinch pra ser o próximo integrante do time, né? Depois de resolver as tretas meteorológicas lá, a gente foi enfrentar a Mei e começou com o Pelipper, né? E ele foi usando Protect, daí eu usei um pack que não arrancou quase nada dele e ele deu um pouquinho de dano pra gente no Wing Attack. Porém com 2 Nightshade a gente conseguiu derrubar o Pelipper. Daí em sequência veio o Combusken, que eu taquei o Lombre e derrubei com um Surf só. Olha só, ele não é mais inútil. Daí em sequência quem tacou o Lombre foi a Mei e eu mudei pro Chato, Zato, sei lá, e com 2 packs a gente derrubou ele. Bom, agora que o Lombre não é mais tão inútil vai ser bem mais fácil as batalhas, né? Capturou um Kecleon lá na rota na qual o Steve dá o óculos pra gente. Daí a gente já foi lá direto enfrentar o Inona. Ela começou com o Swablu e eu com o Zato. A gente ficou trocando vários flares até a hora que ele deu um Parry Song. A gente conseguiu acertar um Fly Dash nele no vermelho, só que ele trocou pro Tropius. Daí o Parry Song finalmente atacou o Zato e ele acabou morrendo. Daí eu mandei o Kecleon, só que a gente simplesmente não conseguia tirar dano nenhum do Tropius com ele com Shockwave. Daí eu troquei pro Lombre, né, já que o Zato tinha morrido. E depois de vários Uproar, a gente acabou deixando o Tropius no vermelho, só que ele acabou curando tudo e derrubando o nosso Lombre. Daí eu resolvi tacar o Brellon aí, né, eu acabei conseguindo dar um Sky Uppercut que arrancou bastante dano do Tropius, só que ele infelizmente derrotou o Brellon também. Porque aí eu só mudei pro Sceptile e consegui finalizar ele com o Rock Tomb, né? Daí em sequência a gente conseguiu derrubar o Pelipper dela, que caiu também com o Rock Tomb crítico do Sceptile. Em sequência veio o Swablu, que tava com a vida no vermelho, aí eu só taquei o Kecleon e ele finalizou no Shockwave. Daí ela acabou tacando o Skarmory em sequência. E o nosso Kecleon não tirava muito dano dele, ele inclusive conseguiu deixar a gente no vermelho. Daí ele curou todo o dano que eu tinha dado nele, só que a gente deu a sorte de tirar um Shockwave crítico ali e acabamos por derrubar o Skarmory dela. Daí sobrou só o Altaria, que mesmo ele derrubando o Kecleon, o Sceptile simplesmente finalizou com 3 Rock Tomb, fazendo assim a gente ganhar a 7ª insígnia do jogo. A caminho da próxima cidade, o Trapinch acabou evoluindo pra Vibrava. Daí a gente foi lá enfrentar a Mei, né? Ela começou com o Tropius e eu mudei pro Zato, já que eu tinha começado com o Pokémon errado. E a gente conseguiu derrubar o Tropius bem fácil com o Fly e um Pack. Em sequência veio o Ludicolo e eu não sei por que eu troquei pro Brellon. Mas foi bem de boa, a gente acertou um Sky Uppercut que critou e derrubou o Ludicolo de primeira. Daí veio o Pelipper, que eu taquei o Kecleon em cima. E mesmo ele usando vários Protects, ele acabou por cair com 2 Shockwaves. Em sequência veio o Combusken, daí a gente tacou o Lombre e com só o Surf ele caiu também, né? Foi bem de boa essa batalha com a Mei também. A gente também aproveitou que nessa cidade vendem as pedras evolutivas e a gente acabou evoluindo aí o Lombre pra Ludicolo, né? Através da Waterstone. E eu nunca tinha treinado um Ludicolo, mas eu me surpreendi, cara, eu realmente gostei. Depois de espancar um monte de capanga lá no esconderijo da Team Magma, a gente vai enfrentar o Maxi de novo, que ele meio que acaba despertando o Groudon lá com a orbe azul e tem toda aquela treta que o Groudon fica bolado. Mas enfim, ele começa com o Mightyena e a gente com o Kecleon. Ele deixa o nosso Kecleon confuso e acaba solando ele sem a gente conseguir dar 1 de dano nele. Porém, em sequência eu mando o Brellon, que com um Sky Uppercut só acaba por derrubar o Mightyena, né? Em sequência o Crobat que ele mandou solou o Zato e o Vibrava sem eu conseguir dar 1 de dano nele. Porém, em sequência eu mandei o
Ludicolo, que com o Blizzard que eu ensinei pra ele, acabou destruindo o Crobat. Aí só sobrou o Camerupt, que caiu bem facinho pro surf do Ludicolo também. E depois de invadir o esconderijo da Tinhaqua e derrotar os capangas de lá, a gente vai direto enfrentar a Tate e Lisa, né, que no caso é o 7º ginásio. Eles começam de Clay do Zato e a gente de Kecleon e Zato. Eu acabo deixando o Zato deles com a metade da vida, só que o Claydol derruba o nosso Kecleon. Eu mandei o Vibrava, derrubei o Zato deles. Derrubei o Claydol com um combo de Crunch, mais Shadow Ball do Vibrava e do Zato. Em sequência derrubei o Lunatone que eles mandaram com o mesmo combo. E em sequência derrubei o Solrock da mesma forma. Foi bem tranquilo na verdade. Inclusive o nosso Vibrava acabou evoluindo enquanto a gente fazia as batalhas lá no observatório, né, pra ajudar o Steve com a galera da Team Magma. E depois de surrar a galera da Team Aqua, a gente vai lá batalhar com o chefe da Team Aqua, né. Ele começa com o Mychena e a gente com o Flygon. Eu acabo dando um Crunch sem querer que não arranca nada. Ele deixa a gente confuso, eu erro um Fire Blast, só que em sequência a gente acerta um Fire Blast crítico que derruba o Mychena de primeira. Em sequência ele manda o Crobat, aí eu mando o nosso Kecleon, e mesmo com o Kecleon ficando confuso, ele conseguiu acertar diversos Shockwaves no Crobat, inclusive um que foi crítico. E mesmo com o Crobat se curando, ele acaba por cair por um último Shockwave. Em sequência veio um Sharpedo que a gente também derruba com 2 Shockwaves. E bem, foi bem easy, só que mesmo com a gente derrotando o Arshen, ele acaba despertando o Kyogre com a Red Orb, então meio que foi em vão a gente derrotar ele, né. Daí a gente chega em Sotópolis, vê lá que o Groudon e o Kyogre estão tretando e que eles podem descobrir o mundo. Aí a gente vai lá no Sky Pillar, desperta o Rayquaza, acaba com a briga do Groudon e daí a gente vai direto pro próximo ginásio. Ginásio que por sinal é o último ginásio do jogo, né, o ginásio do João. Ele começa com o Love Disc, que cai pra um Sky Uppercut só do Brelon. Daí vem o Cialeo, que também cai pra um Sky Uppercut do Brelon. Em sequência ele manda um Kingdra, que resiste a um Sky Uppercut, mas cai no segundo. Porém ele deixa a gente com muita pouca vida. Aí em sequência veio o Scash, que a gente deu um Mega Drain, conseguiu curar boa parte da nossa vida. Só que ele também se curou com uma poção. Porém, em sequência, a gente dá um Mega Drain crítico, derrubou o Scash. Por último, veio o Crowdount, que por causa do tipo Dark, acaba caindo em uma Sky Uppercut só também. Bom, e com todas as insígnias em mãos, a gente vai enfrentar a Elite dos 4, né? Eu acabei perdendo a gravação da batalha com o Oli, mas foi bem tranquilo, então, tipo, eu não teria necessidade de mostrar. A gente começa enfrentando o Sidney, que começa com o Mychena, a gente começa com o Brelon e acabamos derrubando o Mychena com só um Sky Uppercut. Em sequência vem o Absol, que também cai no Sky Uppercut. Depois vem o Shiftry, que também cai em um Sky Uppercut. Depois vem o Caldrount ali, que ele até conseguiu se esquivar de um dos Sky Uppercut, só que ele gastou o turno dele se buffando. E em sequência ele caiu com 2 Mega Drains, mesmo se curando, porque ele simplesmente não atacou a gente, mesmo estando buffado. Em sequência veio o Cacturne, que caiu só com um Sky Uppercut. Bom, o Sidney foi bem tranquilo, né? O Brelon também é um Pokémon muito forte. A gente foi enfrentar a Phoebe, eu acabei buffando o Zato ali com o Calm Mind e com um Shadow Ball só a gente conseguiu derrubar o dos Clubs dela. Comecei a ver o Banette, que tomou um crítico pro Shadow Ball do Zato e caiu também. E outro Banette que caiu pro outro Shadow Ball do Zato. Em sequência veio mais um Dusclops, só que dessa vez ele tancou o Shadow Ball e deu um Rock Slide que tirou um dano considerável. Porém mais um Shadow Ball a gente derrubou ele. Por último veio o Sableye, que tomou um crítico com o Shadow Ball e caiu também. Daí a gente vai enfrentar a Glass, ela começa com o Celel e a gente com o nosso Brelon. Eu dei 2 Bulk Up, só que eu acabei dando o golpe errado, que deu espaço para ela acertar 2 Ice Balls na gente e a gente cair com o Hail. Em sequência eu mandei o Ludicolo, que também caiu com 2 Ice Ball, mesmo a gente conseguindo deixar ela com a vida no amarelo, não foi muito bom, né? Aí eu mandei o Sceptile, que finalmente derrubou o Cialeo no Earthquake. Em sequência veio outro Cialeo, eu resolvi manter o Sceptile e a gente derrubou ele com o Leaf Blade crítico, né? Em sequência veio um Warren, que a gente conseguiu derrubar com 2 Leaf Blades, só que ele deixou o Sceptile com muitíssima pouca vida. Por causa disso eu mudei pro Kecleon quando ela atacou o Glalie, e a gente com vários Ancient Powers acabamos deixando o Glalie no amarelo, só que ele mesmo assim derrubou o Kecleon. E em sequência eu mandei o Flygon, e com um Fire Blast derrubou o Glalie, só que ela atacou outro Glalie. A gente acabou errando o Fire Blast, e assim o Flygon obviamente caiu, né, já que ele tomou 4 vezes o efetivo. Eu mandei o Zato e com o Shadow Ball ele não arrancou nada e também caiu pro Ice Beam do Glalie. Na sequência eu mandei o Sceptile, que deu um Leaf Blade que até arrancou muito dano do Glalie, só que não foi o suficiente e a gente perdeu pra Glacia. Não desiste, a gente volta lá e dessa vez eu começo com o Brelon sem brincadeira nenhuma, já derrubo o Cialeo no Sky Uppercut. Devin outro Cialeo que a gente também derruba no Sky Uppercut. Mas você vem o Warren e ele acaba tancando o Sky Uppercut por muito pouco e dá hit kill na gente com o Ice Beam, eu fiquei impressionado com isso. Em seguida eu cometo uma burrada, eu acabo usando o Surf com o Ludicolo no Warren, o que deixou ele com a vida bem baixa e ele acabou se curando com Full Restore. Eu mudei pro Kecleon, que conseguiu dar um Shockwave crítico no Warren, deixando ele no vermelho, só que o Kecleon também caiu. Eu mandei o Sceptile, que finalizou o Warren com um Leaf Blade só. Daí ela mandou o Glalie e eu mandei o nosso Flygon. E eu dei um Fire Blast, cara, o Glalie tancou, mano. Quanto de
defesa especial esse bicho tem, e ele derrubou o Flygon ainda. Aí eu mandei o Zato, que acertou 2 Flies no Glalie, deixou ele no amarelo, só que também caiu, né, ali pro Ice Wind e pro Ice Beam. Daí eu troquei pro Ludicolo, finalizei o Glalie ali com o Surf, só que ela tinha mais um Glalie, né, ela atacou ele. Daí eu dei um Rock Smash nesse Glalie pra diminuir a defesa física dele, e dei um Waterfall, né, que pra quem não sabe o Waterfall ele bate físico, e a gente conseguiu derrubar o Glalie e agora derrotando a Glace. Daí a gente já foi lá enfrentar o soldado Farrur, quer dizer, Drake. Ele começou com o Shelgon, a gente começou com o Ludicolo, e o Blizzard do Ludicolo deu hit kill no Shelgon dele, né? Em sequência veio a Altaria dele, que acabou conseguindo esquivar de 2 Blizzards nossos. Só que o terceiro acabou derrubando ele, só que ele deixou a gente com pouca vida. Problemático isso aí. Em sequência ele mandou o Kindra e a gente mandou o nosso Flagon, que com 2 Dragon Breath conseguiu dar conta do recado. Daí ele tacou o Flagon dele e a gente conseguiu derrubar ele com 2 Dragon Breath, só que ele acabou deixando a gente com a vida no amarelo, né? Veio o Salamence dele, eu mantive o Flagon, acertei um Dragon Breath que paralisou, só que o Salamence dele conseguiu derrubar a gente. Daí eu voltei pro Ludicolo, dei um Surf, o Ludicolo acabou caindo porque ele não tinha mais PP do Blizzard. Daí eu mandei o Kecleon e o Kecleon com um Ancient Power Critical conseguiu derrubar o Salamence do Drake. E o Drake foi mais fácil do que eu pensei. A gente tentou enfrentar o Wallace, só que a gente acabou tomando uma surra, só que foi mais por eu ter jogado mal, né? Daí a gente já foi lá enfrentar ele de novo. Ele começou com o Wailord e eu buffo o nosso Zato com 2 Calm Mind. E eu derrubo o Wailord dele com 2 Psychic, mesmo com ele se curando. Em sequência veio o Tentacruel dele, que também cai no Psychic. Em sequência veio o Milotic, que adivinha, também caiu no Psychic, só que dessa vez foi bem mais, porque bichinho tanque. Quando você veio o Ludicolo, e a gente acabou errando o Fly nele, daí o dano do Poison mais o Surf acabou derrubando a gente. Daí eu taquei o nosso Flygon, e o nosso Flygon com 3 Dragon Breath deixou o Ludicolo com pouca vida, só que ele acabou se curando, né? Daí a gente começou a errar todos os ataques, porque o Ludicolo tava com o Double Team muito bufado, e com o dano do Lit City que ele deu na gente, mais alguns outros ataques, ele acabou derrubando o nosso Flygon. Eu mandei o nosso Sceptile, que com 2 Aerial Ace conseguiu derrubar o Ludicolo. Cara, eu dei muita sorte de ter resolvido ensinar isso pro Sceptile, porque se não fosse esse golpe, o Ludicolo tinha solado o nosso time todo. Na sequência veio o Wishcash, que tomou um Leaf Blade e caiu por conta da desvantagem enorme que ele tem contra tipo planta. Na sequência veio o Gyarados do Wallace, que caiu pra 2 Shockwaves do Kecleon e a gente ganhou. Bom, esse foi o desafio. Eu não vou mentir, eu achei um pouco difícil, porque eu cortei bastante, mas lá no início a gente perdeu muito pros primeiros ginásios. Mas de qualquer forma, tá aí, mano. Deixem sugestões de novos desafios nos comentários, no caso, o desafio e o jogo, e até a próxima.